pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o nosso canal. Você que é novo por aqui, já se inscreva, já compartilha, já ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo nosso. E hoje nós estamos com a Mia. Seja Olá, muito bem-vinda. Muito obrigada. obrigada pelo convite. E hoje vamos conhecer um pouco a história dela, até esse privilégio de conhecer um pouco a história dela. Não conhecia a Bia pessoalmente, conheci ontem, bem rapidinho. E hoje nós vamos aqui conhecer um pouco a história dela. E a primeira pergunta: quanto tempo você está aqui em Portugal? Olha, já tenho 3 anos já que eu tô aqui em Portugal. Fechei 3 anos agora no dia 4 de fevereiro. E de onde você era lá do Brasil? Eu sou gaúcha, sou do Rio Gaúcha? Grande do Sul. Já morei. Lá eu morava numa cidadezinha pequena, lá em Taquara, que é a cidade onde a minha família me criou, enfim. Mas já morei em vários cantinhos lá, morando Sim. sozinha. Já morei em Gramado, Olha, Sapiranga, Novo que Hamburgo. luxo. Só um lugar bonito. E quem veio com você quando você veio para Olha, Portugal? quando eu vim para Portugal, eu vim com meu ex-namorado. A gente Sim. acabou se separando no ano passado. Mas continuamos na amizade, até porque a gente só tinha um ou outro basicamente aqui, né? Sim. E basicamente isso. E assim, por que que você decidiu sair do Brasil e vir morar em Portugal? Bom, como eu disse, né, eu tava nesse relacionamento antes de vir para Portugal e era um sonho dele mesmo estar aqui em Portugal. Eu Sim. nunca tinha nem colocado, nem cogitado a ideia de um dia sair do Brasil. Mas aí era o sonho dele, a gente estava junto, enfim, começou a planejar e acabamos por vir mesmo, para realizar o sonho dele e eu realizar junto com ele. E acabou que agora é seu sonho também. Aqui agora virou meu sonho, exatamente. E como é que está sendo a sua adaptação aqui em Portugal? Como é que você está se sentindo aqui em Portugal? Como é que tá? Olha, assim, de começo é assustador. Sim. É assustador, porque ainda mais que a gente veio só nós dois, né? Tipo, a nossa família ficou toda lá, a gente vendeu tudo que tinha lá para conseguir vir. E, bom, realmente, assim, de começo, uma experiência, assim, que eu não imaginava que eu fosse conseguir estar aqui Sim. mais de 2 anos, digamos assim. Sim. E aí, no começo foi bem difícil, questão de documentos, questão de adaptação, questão da saudade, que Imagina. eu sou muito apegada mesmo à minha família e tal. E depois, conforme vai passando o tempo, ali 1 ano e meio, 2 anos, vai meio que acostumando. Sim. E até eu já cheguei a voltar pro Brasil já, o ano passado, Ah, é? inclusive, sim, aham. Matar um pouquinho essa. Volta pra lá, não é mais a mesma coisa, tipo, não é mais a nossa casa, porque a gente já acostumou a Sim, estar aqui. Tipo, realmente tu tá lá só pra passeio. é verdade. Não é a mesma situação, tipo, por mais que tá na tua família, teus conhecidos e tudo mais, mas realmente não é a mesma coisa. A sensação, eu preciso voltar pra casa porque eu tenho que trabalhar, tipo, é Sim, diferente, sabe? sim. Então vai que acaba ainda acostumando mesmo. Eu também tive aqui no Brasil, né? Porque meu irmão estava doente e eu senti essa mesma coisa. Parecia que não era mais minha casa. E é bem diferente assim. Bom que também dá para recarregar um pouquinho a energia, É, de exato. matar a saudade, porque não é Comer fácil. bastante. Meu Deus, todo mundo que tá aqui chega no Brasil só quer comer. Foi o que eu mais fiz. É verdade. E questão da sua família, assim, ninguém tem vontade de vir para Olha, morar? lá é uma situação assim bem complicada, assim, digamos, né? Minha família, ela sempre foi muito bem humilde, né? Então, o motivo de eu ter, o motivo não, né? A situação que eu vim pra cá, ninguém se colocaria numa situação dessa pra vir um Sim, dia pra cá, pra estar dependendo de aluguel, pra estar sofrendo preconceito, pra estar tendo que trabalhar que nem doido pra conseguir as coisas. Tipo, ninguém passaria, sabe? A doidinha mesmo da família sou eu. sempre tem, né? Na minha casa Tem também que sou ter, tem que eu. ter. E aí, então, acho que ninguém, assim, tipo, botaria a cara de, não, vou enfrentar, sabe? Sim. Então, acredito que, não, E ela é guerreira, viu, gente? Que hoje ela tem um estúdio dela que é maravilhoso. Eu fiquei encantada com o trabalho dela. Não conhecia, só conhecia pela rede social mesmo. E assim, fiquei encantada com a pessoa dela também, muito querida, muito simples. E de verdade mesmo, eu acredito que você vai ter muito sucesso, que você é muito guerreira. É igual eu falo com a Pri também. Você merece. Você é de, nossa, muito, muito top mesmo. E é isso, é só o começo, né? A gente tem que sim. começar, não adianta ter medo. Não, se tu não tentar enfrentar as dificuldades do começo, você nunca vai andar pra frente. Nunca. Isso é uma coisa, assim, que eu levo muito na minha cabeça, porque na escola isso era muito me cobrado, né? Sim, Bianca, se você não tentar fazer isso, você não vai conseguir mesmo. Então, não, sempre tem que estar tentando, de alguma forma tem que estar tentando. Diferente se você vai começar na sua casa, se você vai sim. começar indo na casa das pessoas,
você tem que dar um início. Não esperar ter tudo para poder começar. Né? Exatamente. Porque se você ficar esperando tudo, você nunca vai ter e vai ficar ali na espera. Verdade. E uma outra pergunta, né? Como é que tá sendo empreender aqui em Portugal? Olha, é desafiador. Desafiador. Porque, como eu disse, né? A gente não conhece ninguém aqui, né? Sim, A gente tem que, novo, a né? gente tem que literalmente começar do zero. É mesmo começar do zero. Então, no começo, assim, nos primeiros momentos que eu comecei a fazer unha, aqui em Portugal mesmo, eu comecei através do meu trabalho. Sim. Eu morava em Coimbra há algum tempo, há uns 6 meses atrás. Eu morava em Coimbra, trabalhava na restauração e comecei a fazer unhas a domicílio. Então, quando você chegou do Brasil, você não veio direto para a Viseu? Não. Olha. Eu fui direto para Coimbra. Na verdade, a gente passou uma semana em Lisboa, organizando documentação e tudo Legal. mais, e procurando arrendamento, e daí a gente se mudou para Coimbra. A gente teve na cabeça que o momento que a gente encontrasse um arrendamento, indiferente da cidade que fosse, a gente ia. Sim. E o primeiro lugar foi Coimbra. E desde então a gente tinha ficado lá. Aí depois, tudo acontecido, separação e afins, Sim. aí eu resolvi mudar os ares. Tá, e como é que foi lá viver em Coimbra? Voltando ainda, eu vou voltar no assunto do empreender, né? Sim, Mas como é que foi lá viver em Coimbra? Olha, é bem diferente daqui de Viseu. Bem diferente. Uma Sim. cidade bem mais movimentada, Sim. uma cidade assim mais. É uma cidade universitária, né? Então, bastante festividade, bastante coisas para fazer, bastante lugares bonitos para visitar. Aqui em Viseu eu não tive muito essa oportunidade ainda, Sim. sabe? Então, assim, por mais que o Mais Viseu trabalho. tenha me trazido oportunidades, Sim. mas também não me trouxe tanto lazer, digamos assim, de Sim. momento. Que eu espero que logo mude. Vai ter. Vai ter muito lazer ainda. Sim, tomara, né? E aí, então, lá trabalhava, comecei a trabalhar no restaurante lá no primeiro, logo quando eu comecei, quando eu cheguei, né? Um restaurante de shopping. Nossa, mais desafiador que isso era impossível. Imagina. Eu acho que de todos os trabalhos que eu já tive, que eu trabalho desde os meus 14 anos, de todos, o pior foi esse primeiro trabalho aqui em Portugal. Porque eu estou misturando muito o assunto, né? Não, mas mulher é assim mesmo, vai misturando tudo, mas é legal a gente saber de tudo, bora lá. Depois a gente volta de novo pro estúdio. Mas vamos conhecer também esse lado, né, da restauração, que tem muita gente que chega do Brasil e encara a restauração e também quer saber um pouco como é que é também ser recebida nessa área também, né? Aqui essas partes das restaurações tem que ter muito cuidado, muita cautela. Para onde você vai parar, para onde você vai trabalhar, para quem, se é uma empresa certa, se é uma empresa que fornece as documentações, se é uma empresa que paga direito, porque tem muito disso aqui, né? A gente sabe. A gente que está aqui principalmente, Sim, né? A gente sim. sabe. E, bom, quando eu cheguei foi bem complicado para mim conseguir o meu primeiro trabalho aqui, porque na época ainda eu não tinha conseguido o NIS. A documentação. Exatamente. O NIS é basicamente, né, o nosso número do INSS. E aí, então, eu fiquei por essa, tipo, as empresas pediam, a gente precisa do NIS pra te contratar. Mas daí, pra me conseguir o NIS, eu precisava de um contrato de trabalho. Ficava elas por elas, sabe? Então, foi bem difícil. Eu levei 3 meses pra conseguir meu primeiro trabalho. Meu Deus! 3 meses. Eu já tava quase voltando pro Brasil, já dois palitinhos, assim. É porque quando a gente tá no Brasil, a gente escuta, vai chegar em Portugal, já vai trabalhar logo. E as coisas não, não é bem assim, não. Tipo assim, tem gente que tem mais facilidade, sim, cada um tem a sua experiência, claro, né? Mas eu levei 3 meses. O meu ex-namorado, na época, ele começou aqui sendo estafeta, então para ele foi mais prático. Ele abriu as atividades e alugou uma moto, o que também foi bem complicado, porque daí, imagina, a gente sem conhecer ninguém, vai alugar a moto de alguém. Assim, do zero, né? Do zero mesmo. Começou com aplicações e tal, e para ele, né? Tranquilo, ele já andava de moto no Brasil, tentou se acostumar com o trânsito, que foi também bem complicado para ele no começo. E eu, angustiada de eu não arrumar serviço. 3 meses parada em casa, o dinheiro se indo. Porque aí a gente chega aqui, tem que pagar calção, tem que pagar o arrendamento normal, enfim, dinheiro que a gente vai tendo que montar uma nova casa, né, praticamente. Porque a gente arrenda muitas vezes a casa praticamente vazia, né?
Praticamente não, né? A gente algumas. Essa casa que a gente alugou na época, ela era mobiliada, só que de igual a gente tinha que comprar o básico, cobertas, coisas de cozinha, o básico para sobreviver, né? Sim. E aí, então, são todos gastos. Nossa. E aí, então, 3 meses desempregada e eu já tava. Imagina, eu comigo, desde meus 14 anos, com aquela liberdade que eu já tinha minha, né? Eu já tava pirando. Imagina. Né? Já tava pirando, de Que verdade. loucura. E aí, então, né? Mas enfim, consegui o trabalho, por indicação até do rapaz que alugou a moto pra ele. Me indicou no restaurante que tinha gente saindo. Eles, não, eles vão estar contratando e tal. Então, te indico, você fala que fui eu, e eu consegui. Sim. Até, inclusive, eles daí me ajudaram a conseguir o NIS. E aí eu comecei a trabalhar lá. O porém desse restaurante, além de ser em shopping, que o horário era bem mais prolongado, imagina, o dono desse restaurante que eu fui contratada era dono de 3 restaurantes no mesmo shopping. Meu Deus. E em outros shoppings também tinha restaurantes do mesmo dono, os quais eu podia também ser transferida. Sim. Ou seja, eu trabalhava para 3 restaurantes em um só shopping. Vamos supor, tô trabalhando aqui agora, né, ao meio-dia. Deu 2, 3 horas da tarde, deu um movimento lá embaixo, no outro piso, eu tinha que ir para lá no outro. Era assim, não tinha um dia eu fico em um, outro dia eu fico em outro. No mesmo dia mesmo eu tinha que estar trabalhando em ambos os lugares. E aí, fora os horários, daí eu digo, gente, não dá. Sim. Eu tava pedindo socorro, tipo, Sim. não. E fora a humilhação que a gente passa, dependendo, assim, das pessoas, né? Porque algumas pessoas dizem assim, ah, eu não sofro preconceito, não isso, não aquilo. E sim, eu sofri preconceito no começo, por ser brasileira. Uma senhora uma vez chegou a me acusar, dizendo que eu estava clonando o cartão dela no caixa. Meu Deus! Ah, porque vocês brasileiros têm esse costume, se meu cartão for clonado, eu sei que foi você e eu vou voltar aqui, não sei o que. Fez um auê na frente do restaurante. E eu fiquei em pânico. Imagina. Eu fiquei em pânico, chamei minha gerente. E eu sou muito emotiva, comecei a chorar na hora. Tadinha. Fiquei num nervoso. Oh, e eu digo, como que eu tô clonando seu cartão, né? Não tem como. Sim. Mas enfim, né? Coisas que passam, né? Que a gente Sim. fica aquela memória chata, né? Claro, e dá até um medo também, assim, né? Exato, de ter que enfrentar coisas piores Sim. ainda, né? Mas enfim, acabei saindo desse trabalho, arrumei um outro serviço num outro restaurante, fora de shopping, um horário mais flexível, com 2 folgas na semana. Comecei como auxiliar de cozinha nesse restaurante. Dentro de 3, 4 meses eu me fui promovida a chefe de cozinha. Olha. Nunca tinha tido experiência numa cozinha na vida. Meu Deus! Nunca. E fui promovida a chefe de cozinha nesse restaurante. Que top! O que foi também outra experiência, assim, tipo, porque naquele restaurante eu caí meio de paraquedas no cargo. E foi lá em Coimbra também? Sim, lá em Coimbra, aham. Nesse eu fiquei 2 anos. Que top! Fechou 2 anos de trabalho nesse. E aí, bom, comecei a trabalhar lá, fiz o processo de aprendizado. Aí o rapaz que estava como chefe ia sair na época. E aí a gerente meio que soltou uma piada. Ah, eu vou meter a Bianca como chefe. E aí eu disse, por que não? Bora! É só me ensinar, né? E aí disso, dessa resposta que eu acabei dando pra ela, ela viu a iniciativa, né? E de fato me colocou como chefe de cozinha. Aí comecei a treinar como chefe e tal. O pessoal, os chefes, né, que tem, é meio que uma franquia, né? Aí os chefes que organizam lá o pessoal da cozinha começaram a me treinar, me passar as coisas que precisavam ser feitas. No começo foi bem complicado, porque pra quem nunca tinha tido uma experiência em cozinha, já chegar quase virando, praticamente chegar virando chefe, Meu Deus! outros 500, né? Na época, logo quando eu comecei, eu coordenava uma equipe de 5 pessoas. E eu saí de lá e estava coordenando uma equipe quase de 7. Que loucura! E deu conta e gostou? Assim, dei conta não é bem a palavra. Tentou! Eu tentei. E, assim, foi bem complicado, desafiador. Desafiador porque pessoas iam e vindo, né? Eu tendo que recontratar pessoas, eu tendo que demitir pessoas. Primeiro que lidar com a gente já é complicado. A gente entende, né? E
Outra é que, imagina, tu tá coordenando uma equipe, tu não pode deixar se abalar por qualquer coisa, tu não pode deixar se estressar por qualquer coisa, tu Tem que ter não um pode psicológico bom. mostrar fraqueza, tu não pode mostrar que tá ali como amigo, tem que mostrar que de fato tu tem aquele pulso firme pra ser chefe. Claro, E isso foi a pior parte. imagino. Isso foi a pior parte. Porque, imagina, eu comecei lá conversando com todo mundo, tentando uma amizade com todo mundo, sem conhecer ninguém, né? Sim. E quando virei pra chefe, então, tinha muitas pessoas que não gostavam dessa situação. E tentaram fazer de tudo para que eu desistisse. Sim, até uma pessoa que já, inclusive, já tinha sido chefe também lá naquela cozinha, trabalhava lá, mas já não era mais chefe, né? Voltou a ser funcionária. Mas ela fazia de tudo. Tudo que ela podia encrencar, ela fazia pra mim. Que loucura! Pra mim desistir da situação. Aí eu digo, não, minha filha, eu sou mais forte que isso. Eu sou brasileira, mas eu não desisto nunca. Eu sou mais forte que isso, para. E aí venci, né? Segui o rumo lá e fiquei 2 anos na empresa. Que top. E aí, logo, quando eu saí de lá, um pouco antes eu tinha me separado. Tinha me separado, já tinha ido pro Brasil. E depois de toda essa situação, acho que, assim, não que o psicológico tenha ficado totalmente abalado, Sim. mas como tava com alguém, até aquele momento estava mais tranquilo. Aí quando eu me vi sozinha, eu digo, não, eu vou preencher minha cabeça com diversas coisas e vou tentar dar conta de tudo da mesma forma, sabe? Top. Aí eu comecei a fazer academia, comecei a praticar leitura, comecei a fazer terapia, trabalhando ao mesmo tempo, sabe, sendo chefe de cozinha. Aí nos meus dias de folga, praticamente não tinha folga, porque eu dava um jeito de fazer qualquer outra coisa. Sim. Aí, quando eu vi que eu já tava me ocupando e ainda tava sobrando tempo, eu pensei, vou começar a fazer unha. Não tá suficiente, sabe? Queria fazer tudo ao mesmo tempo. Aí isso acabou me prejudicando depois. Sim. Aí comecei a comprar os materiais para fazer unha. E comecei a aprender a lidar com gel, a fazer alongamento. Comecei testando em mim. No começo, menina, não conhecia ninguém, não conseguia treinar em ninguém, né? Treinei em mim, detonei com a minha unha no começo, tanto que eu treinava. Todo dia eu tava lá, tirando e botando gel, tirando e botando gel. Misericórdia. Lembrando, gente, que lá no Brasil ela já fazia unha. Exato. No Brasil eu trabalhava com unhas já desde os 14 anos. Sim. E aí, só que lá eu fazia somente unhas tradicionais, né? Só esmaltação comum, enfim. Mas lá fazia pé, mão, tudo que tem direito. Tanto que com 14 anos, meu primeiro trabalho foi, de fato, num salão de beleza lá no Brasil. Trabalhei 1 ano e pouco lá, depois comecei a procurar outras coisas, cheguei a fazer unha a domicílio também, de bicicleta. Eu ia de bicicleta pra casa das pessoas, uma mochilinha nas costas e a maleta de esmalte carregando atrás da bicicleta. Legal. É osso. É osso. Não é fácil não, no começo não é fácil. Não, nem um bocadinho. Nossa, é realmente complicado pra caramba. E no momento que eu comecei a aprender os alongamentos, né? Aí eu comecei a mostrar pro pessoal do trabalho, olha, eu tô conseguindo fazer e tal, né? E aí as meninas assim, eu quero ser tua cobaia, eu quero ser tua cobaia. Eu disse, então bora, né? Mas saiba dos prejuízos. Aí as meninas do trabalho começaram a ser minhas cobaias. Sim. Começaram a me dar as mãos pra me utilizar, pra me fazer. Aí eu, não, agora vai, sabe? Comecei a fazer cursos online, não tinha condição de fazer um presencial na época. Sim. E aí fiz uns online e consegui, né, alavancar de fato a fazer as coisas. E daí comecei a fazer domicílio lá para algumas meninas. E aí nisso eu comecei a decidir que eu queria sair de lá. Que eu não estava mais dando conta, que eu não queria mais estar naquele emprego como responsável, porque aquilo estava me sugando muito. Imagina. Imagina, não tinha folga. Realmente, eu tinha os 2 dias de folga, mas era a mesma coisa que não ter. Muitas vezes eu tinha que estar indo pro restaurante resolver questão de horários, questão de faltas. Às vezes o chefe chegava no restaurante, Bianca, cadê tu? Preciso de ti aqui no restaurante. E daí eu digo, cara, não tem como, sabe? Eu tô tentando alavancar várias outras coisas, não tô conseguindo fazer nada ao mesmo tempo. Eu digo, não, vou dar uma parada. Eu preciso ser funcionária e não coordenar outros. Não é o meu momento de eu coordenar outras pessoas, pensei pra mim, né? Por mais que já tenha acontecido isso durante 2 anos, mas eu pensei naquele momento pra mim não era o que eu precisava. Aí comecei, tenho um casal de amigos meus aqui em Viseu, e aí eu vim passar um final de semana com eles aqui, e daí eu cogitei a ideia. No outro final de semana vim, procurei trabalho, larguei currículo. Nos mesmos dias estava sendo chamada para entrevistas, e na outra semana me mudei. Olha, essa aí é guerreira, hein? Papuf. Mas esse casal conseguiu te ajudar? Sim. Conseguiu? Sim, então, eles deram uma força, eles moravam aqui perto, ainda me deram uma força, me indicando alguns restaurantes para me largar currículo e tal. E aí, no começo, né? Aí logo, nessas semanas, entre essa semana que eu larguei os currículos e a semana que eu acabei me mudando,
Aí pedi demissão do outro trabalho. Uhum. Só que aí eu pedi demissão, imagina, sem aviso prévio, sem direito Meu a Deus. nada. Nossa, A nada. Deus. Porque daí imagina, como eu tava 2 anos na empresa, eles me cobraram 2 meses de aviso. Ou seja, mesmo um pouquinho que eu teria pra receber, acabei não recebendo por ser os 2 anos de empresa. Meu Deus. Aí saí com uma mão na frente e outra atrás, nem do outro, né? Uma mão na frente e outra atrás, eu disse, não, agora eu vou ter que batalhar, e batalhar bonito, né? E aí cheguei aqui, comecei a trabalhar numa pizzaria, no momento, né? Que eu tava, quando eu cheguei aqui em Viseu. E aí, só que nessa pizzaria, eu não me identifiquei pela questão de higiene, pela questão de educação das pessoas, não consegui pela questão da organização da empresa em si. Tipo assim, eles pagavam certinho, era um valor, assim, adequado, né, pro serviço que eu fazia, mas esses detalhes acabavam deixando por desejar, Claro. sabe? Se as pessoas soubessem lidar. Imagina, a pessoa saiu do restaurante sendo chefe. Uhum. Aí chega num restaurante onde tem que ser comandada, mas tem que ser comandada ainda por gente bruta, por gente que não sabe lidar com uma equipe. Não dá. Aí eu não, sabe, eu digo, não, não é. Eu vou ficar aqui por um tempo porque eu preciso receber alguns meses de dinheiro pra me conseguir um arrendamento certinho. Aí tipo, fiz um empréstimo no Nubank. Lá no Brasil pra conseguir dinheiro para arrendamento daqui. Oh, meu Deus. É, não é fácil, não é fácil. Já paguei, graças a Deus. Que ótimo. Já paguei. E assim, como é que tá sendo empreender aqui em Viseu? Como é que tá sendo sua visão, assim, Pois de é, empreender e daí aqui? nisso, como eu já tava fazendo unha lá, eu disse, não, vou começar nesse emprego daqui e vou continuar fazendo as unhas também. E aí comecei a postar no Face, comecei a postar no Insta, que eu tava fazendo a domicílio, até que eu encontrei o estúdio da Pri. E daí ela me deu oportunidade, eu entrei e comecei a trabalhar com ela. E aí no começo ela disse assim, não, eu vou te ajudar com algumas clientes, né, porque eu falei pra ela, ó, eu não tenho realmente clientela aqui, eu tenho pessoa do meu trabalho que tá fazendo unha comigo agora, eu realmente não tenho, não conheço ninguém. Cheguei há pouco, não morava aqui em Viseu, expliquei toda a situação pra ela. E ela disse, não, tudo bem, no começo eu te ajudo e você vai fazendo a sua cartela de clientes depois. Sim. Aí comecei a divulgar mais no Instagram, enfim, né, as clientes dela estavam começando a vir, começavam a indicar outras pessoas. Hoje, graças a Deus, tá dando bem bom. Tanto que acabei daí trocando de trabalho. Quando eu vi que tava começando a encher um pouquinho mais a agenda, eu disse, não, tá na hora de eu trocar. E daí lá nessa pizzaria eu tava trabalhando a full time. Uhum. E aí eu tava, imagina, de manhã eu fazia unha, trabalhava, começava a trabalhar ao meio-dia, parava às 3. Fazia unha no intervalo, voltava às 7 pro trabalho, saía às 11, meia-noite. Puxado, hein? E eu não tava aguentando. Eu não tava aguentando. Eu disse, não, preciso de um part-time. Aí pedi pra eles, né, pra mim sair, com eles foi mais tranquilo, como tava menos tempo, ainda tava em período de experiência, né? Então peguei, desisti do período de experiência e arrumei um part-time. Também trabalho em restauração ainda, só que na parte da noite em um shopping. E aí, então... E ainda trabalha, né? Fora as unhas, né? É, sim, continuo na restauração, continuo. Porque, querendo ou não, a gente tem que manter um pouco, sim, sabe? Pelo menos de início. Porque eu sei que não é fácil. As pessoas, assim como vêm, vão também. Tem algumas pessoas que vão gostar do seu trabalho, tem algumas que não vão se adaptar. E é sobre isso, sabe? Nem todo mundo vai gostar do seu trabalho. Então você tem que se acostumando, montar sua cartela de clientes de fato, para depois de algum momento você pegar e largar o fixo. Sim. Porque querendo ou não, a gente precisa de um fixo para manter arrendamento, para manter alimentação e todas as contas, né, do nosso dia a dia. E daí essa parte assim, do conseguir conciliar tudo é o que tá sendo mais desafiador para mim, que é um corre para cá, um corre para lá, um corre pra cá, sempre atrasado. E assim, no começo ninguém dá muita credibilidade, né? Eu falo que agora eu comecei o canal e às vezes as pessoas não dão muita credibilidade, né? Depois que estoura e as pessoas falam, nossa, né, a Bia, nossa, então assim, no começo é difícil, é complicado e, gente, ela tem um diferencial aqui de unha que é muito top, que ela vai falar um pouquinho. Que é a ela questão... vai mostrar também um pouquinho, que eu achei assim, um arraso, gente. É a questão das decorações, né? Porque imagina, até comentei com a Pri, né? Eu comecei a fazer unhas de fato por conta dos desenhos das unhas, né? Demais, eu, na época, comecei a ver revistas, né? Com 14 anos, estava vendo revistas ainda de desenhos. E... Deixa eu mostrar, acho que dá. Acho que dá pra mostrar. Olha, gente, que luxo! E aí, depois dá pra tirar uma foto também e colocar junto. Colocar. E aí, então, comecei a partir dos desenhos, daí eu pensei, não,
como eu sei dos desenhos, né, eu vou ter que aprender a fazer unha pra fazer os desenhos. E é top, tá? Muito top. Eu vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês conferirem. Muito, muito top. É um diferencial, né? Sim. E tem pouca gente realmente hoje que faz, né? Sim. E as pessoas que fazem muitas vezes até acabam, que sabem fazer, às vezes não querem fazer por causa da demanda de tempo. Sim. E eu, assim, eu ainda até comento com as minhas clientes, né? Eu, assim, eu sou demorada. Sim. Sou demorada. Mas uma coisa que você não vai ver é sair daqui com uma unha torta. Sim. E se sair foi realmente, assim, por um descuido, alguma coisa do tipo, e se a pessoa vê depois, eu ainda falo, ó, eu sei que na hora a gente olha, não, tá perfeita, mas a gente chega em casa e a gente começa a olhar detalhes. Sim. Se a cliente vê assim, ó, tem algum detalhe que eu não gostei, você vem aqui e a gente arruma. Isso mesmo. Tá? Vem aqui porque eu não aceito Claro. que o meu trabalho fique dessa forma, Claro. sabe? Às vezes pode passar despercebido, de fato. Então, a gente não é perfeito, né? Claro. E aí, então, mas, enfim, Sim. dessa questão, né? E tá arrasando, gente. Tá arrasando, tá lindo o estúdio dela. Eu vou filmar um pouquinho aqui e deixar pra vocês também. Tá arrasando. E agora uma pergunta assim, né, que não sei se você vai conseguir responder muito. A diferença de que você ganhava no Brasil e aqui, você acha que tá melhor aqui? Tá. É? Tá, Melhor 100%. financeiramente? Tá melhor. 100%. Porque imagina, no Brasil, nunca eu imaginei no Brasil, um exemplo assim, mínimo, né? Que basicamente todo brasileiro que chega aqui em Portugal, a primeira coisa que faz é comprar um iPhone. É verdade. Eu nunca no Brasil, assim, nem sonhava em comprar um iPhone. Eu já comprei o meu, depois de um ano. Sim. Depois de um ano já, eu comprei o meu. E, assim, são coisas realmente assim do dia a dia, questão de tu ir no mercado, conseguir comprar as coisas, por mais que hoje em dia as coisas estejam já um pouquinho mais caras do que logo quando eu cheguei, mas ainda assim é viável. A gente consegue, né? Exato, a gente consegue comprar o básico. Bom. Exato. Inclusive, a gente estava falando dessa questão essa semana, eu e a minha mãe. Porque ela foi procurar um tênis e eu ainda recomendei pra ela, mãe, compra um tênis da Nike, são mais confortáveis, né, dura bastante. E ela foi olhar um tênis da Nike no Brasil, eu digo, ela olhou, ela disse que tá mais de R$ 400 um tênis da Nike, um tênis confortável. É. E aí eu disse, o quê? Aqui você compra 19 euros. Sim, eu na mesma semana eu tive numa loja do shopping, ainda eu olhei e tinha tênis por 44 da Nike, Olha. por 44 euros, 54. Então é uma coisa que a gente consegue comprar com muita facilidade, Sim. sabe? Então não tem uma essa qualidade dificuldade. de vida, né? Exatamente. Por mais trabalho que a gente tenha que ser feito para isso, mas a gente consegue comprar as coisas. Eu, graças a Deus, futuramente vou comprar meu carro também para parar com essa correria, que também é outra coisa mais E fácil. já tem carta de condução? Já tenho. Gente. Cheguei a fazer no Brasil ainda antes de vir para cá. E nunca mais peguei um carro. Eu digo, não, esse ano não passa. Minha filha, só de ter uma carta, que eu falo assim, que é o essencial, você vir para Portugal e ter uma carta. Porque isso é muito difícil conseguir aqui, né? Tem uns colegas meus lá até lá de Coimbra que estão tentando fazer ainda. E, nossa, a dificuldade é gigantesca. Eu não tenho. Tanto de valores quanto de estudo, porque o trânsito aqui é totalmente diferente, a gente tem que se adaptando. Sim. É muita rotunda, é muita Sim. coisa. Eu digo, eu fico apavorada tanto de rotunda que tem nesse lugar. Tem muito. E aqui ônibus, não é igual no Brasil, tem toda hora não, tá, gente? É bem complicado. Eu sou uma assim, ó, que eu não dependo de ônibus. Eu dependo das minhas perninhas mesmo. Se eu for pra depender de ônibus, eu fico irritada, já perco um tempo. Não, chega. Dependo de mim mesmo. E agora, né, aquela pergunta que é a cereja do bolo. Hoje você voltaria para o Brasil? Não. Tem vontade? Não? Só pra passeio. Só mesmo pra passeio. Não voltaria, tanto pela questão da qualidade de vida que eu tenho aqui, diferente do que eu tinha lá, pela questão da segurança, que hoje no Brasil está bem precária, principalmente em alguns lugares que eu morava. Sim. Em alguns nem tanto, mas alguns já estava bem complicado já de sair na rua, tem que estar se cuidando. Antes de você vir para Portugal, você morava em qual cidade? Eu cheguei a morar em Novo Hamburgo antes de vir para cá. Próximo a Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. E aí, então, tá bem... Realmente, não voltaria. Sim. Minha família me cobra muito. Sim. Isso é uma coisa que eles não cansam. Bia, quando você vai voltar? Não vou, não. Aí, viu, gente? Cada um tem uma experiência. Tem pessoas que falam, eu quero voltar. Cada um É que, assim, ao meu ver, né, Pri, a questão do ter que voltar ou não depende muito da força de vontade das pessoas. Verdade. Isso é uma coisa, assim, que tá estampado, sabe? Vai ter gente que vai vir pra cá querendo facilidades. Sim. E isso é uma coisa que eu posso dizer assim, ó, não existe. Não existe nem aqui nem
acho que nem em lugar nenhum, né? Não, mas assim, tipo, como é que eu vou te dizer, assim, facilidades? Ah, não, vou conseguir primeiro um emprego fácil, um emprego mais Sim, tranquilo, um horarinho de segunda a sexta. Gente, é muito difícil conseguir um trabalho de segunda a sim. sexta. Eu vou chegar, vou comprar um iPhone, BMW. Não é, não. Ai, ai, gente, é isso, Bia. Eu quero te agradecer. Obrigada. Obrigada pelo, né, por aceitar. Fiquei Ah, eu muito que feliz agradeço. mesmo em saber um pouquinho dessa história muito guerreira, muito top. E vai ter muito sucesso ainda aqui nesse Amém. estúdio. Deus te Eu vou ouça. deixar o Instagram dela, vou deixar o trabalho dela também, gente. E é isso. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Gente, muito obrigada. Você que gostou, curte, compartilhe, se inscreva no nosso canal. E muito obrigada, gente. Um beijo. Beijo.